transformação. E hoje a gente convidei o Carlos para conversar um pouco conosco sobre o homem, né? Como é que o homem está lidando com esse mundo contemporâneo, com as mudanças, com as transformações. Então, como é que está sendo a abordagem do homem hoje dentro desse contexto? Bom dia, Carlos. Obrigada por ter aceito o convite. Bom dia, Iris. Um prazer enorme para mim estar aqui com você, né? E esse tema que você está apresentando hoje é um tema bastante instigante e desafiador, né? Ou seja, o homem, o gênero masculino, diante das mudanças e transformações que nós estamos vivendo na sociedade brasileira hoje, vamos especificar, né? Então, eu vejo que poderíamos dividir em vários segmentos, né? Um deles, por exemplo, ao longo da história, né, ou historicamente, o homem, né, do gênero masculino sempre foi um provedor, né, sempre desenvolveu o papel, aquele que romperia com as dificuldades familiares, as dificuldades sociais, as dificuldades no campo profissional. Vejo hoje que o homem do gênero masculino passa por uma crise, ou seja, a dificuldade que ele está tendo de lidar com essa nova realidade. Podemos identificar que até antes de 88, o homem era considerado o chefe da casa. E com a nova Constituição, já não é mais o homem, já não é mais o chefe da casa. A mulher divide com ele o poder do espaço doméstico igualmente, do ponto de vista jurídico. E também hoje a gente observa que no campo econômico, a mulher saiu do seio, do lar, da cozinha, foi para o mercado de trabalho, adquiriu mais autonomia, mais independência social e financeira, embora em muitos setores ainda a mulher é discriminada por conta das desigualdades salariais, embora às vezes, em muitos momentos, em muitas empresas, desenvolve a mesma função e mesmo assim ainda a mulher recebe menos do que o homem. A sociedade se coloca de uma forma mais antiga, né? Exatamente. Tentando mostrar ali que o homem é que detém esse poder de ter um valor maior. Exato. Você falou uma coisa interessante. O homem em função dessa mulher, né? Uhum. Então a gente poderia pensar um pouco que essa nova mulher, né? Essa mulher que vem brotando aí, se mostrando, né, num cenário igual, né, ela está provocando essa mudança no homem. Sim, de certo modo, provoca essa mudança, só que nós homens temos uma dificuldade muito grande de mudar de uma situação para outra. Então, por exemplo, você mudar da situação de provedor, né, e está numa situação subalterna em relação à mulher no campo econômico, para o homem é angustiante. É uma coisa, em muitos momentos, poderíamos dizer até deprimente. Ele se sente deprimido, ele sente com a sua autoestima abalada, né? O seu brilho diminui, porque o homem sempre foi aquela postura, o homem era o general da casa, o general das relações amorosas, ele que determinava em que direção caminhava o seu relacionamento afetivo. Hoje a mulher exige mais do homem, até mesmo no campo amoroso, sexual, por exemplo, a mulher tem mais expressão. Ela exige mais do homem e diz para ele o que ela gostaria de ter. E toma a iniciativa. Quando o homem depara com a mulher que tem mais essa predisposição, essa dinâmica, ele fica um pouco amedrontado. Acuado, né? Acuado. Sabe que eu vou dar conta de corresponder a essa mulher que chega como um furacão, pedindo, exigindo e querendo? Porque para o homem, ao longo do tempo, foi mais confortável, porque ele exercia o mando do seu prazer e não importava muito como a mulher estava se sentindo. Eu estou provendo a casa, não está faltando nada, então você não reclama. Esse era o pensamento, a grosso modo, esse era o pensamento. Agora as coisas mudaram. A mulher hoje, se ela não quiser manter um casamento, um namoro, ela fala, não quero mais. Ela não depende economicamente mais. Então, o fato dela ter mais autonomia econômica deu a ela mais liberdade assim, e de escolha. Agora, no outro lado Como é que esse homem está vendo isso, né? Exatamente. E isso, para eu, como eu imagino, o homem está vendo, ou melhor, está sentindo isso na pele como uma angústia.
até em muitos momentos uma crise. Você vê que até há pouco tempo os homens não iam em consultório psiquiátrico, não iam em consultório de psicologia, não iam em consultório de analista para fazer uma análise dos seus problemas emocionais, até porque em décadas passadas o homem ficar triste numa empresa, ele poderia ter se admitido que não era papel do homem ficar triste. Era uma fraqueza, né? Era uma fraqueza. Esse homem não serve no nosso setor produtivo porque ele é fraco. Ele está triste, está apaixonado. Então, nas empresas, eu digo isso porque nas empresas onde eu trabalhei, essa era uma postura. Você tinha que estar sempre, o tempo todo forte, absoluto, era o provedor em todo sentido. Então, o homem hoje, a gente passa por essa dificuldade, realmente. Adaptação. Essa adaptação. É mais uma adaptação, né, cara? Exatamente. Até com os próprios filhos. Você tem as meninas, os meninos, novos arranjos familiares, né? A gente pode ver que hoje a família não é mais aquela família bonitinha. O pai, a mãe, o filho, a filha, a vovó e o vovô e os tios atrás na grande forma. Hoje as famílias, os arranjos mudaram. A mulher que tem 2 filhos, 3 filhos, é uma família. Se ela tem marido ou não, é uma família. E hoje também já tem famílias já sendo constituídas, mulheres, né, pessoas do mesmo gênero. Os afetivos, os afetivos, né, masculinos. Do mesmo gênero, mas constituem uma família. Constituindo a família, até já estão conseguindo, em muitos casos, adquirir, vamos dizer assim, uma guarda, criar uma criança. A legislação está permitindo. Até mesmo contrair um casamento no campo civil. Religioso ainda não, mas civilmente ainda estão conseguindo. É uma conquista, né? A sociedade está acompanhando essa mudança. Exatamente. Né? O setor jurídico tem tentado acompanhar. Mas o que a gente percebe, você falou uma coisa importante, que é fato para nós observarmos, é que o homem ele está tendo que lidar com a mudança da mulher. Na verdade, a mudança dele está acontecendo pela postura da mulher nesse mundo atual. Exatamente. Né? Então, nós conseguimos romper muitas barreiras e o homem, na verdade, ele está tendo que romper com as barreiras que nós estamos estipulando, né? Ele ainda está, você percebe isso, né? O homem ainda está meio assim, constrangido. Exatamente. de lidar com essa configuração moderna da mulher, né? Então, foi interessante você falar desse ponto de vista. Você vive os dois momentos, né? Exatamente. O momento onde o homem era convidado a ser macho e tinha todas as características, né? E hoje não, ele pode ser só homem. Né? Ele pode se juntar a uma mulher para formar, né, um par afetivo interessante, né, ou com outro homem. Hoje ele está tendo que lidar com isso. Eu acho que está sendo muito bem sofrido, né? Sofrido até no caso do gênero masculino, quando eu citei no caso novos arranjos familiares, né? O pai era a figura central, ele dava ordem para casa, os filhos tinham que acatar. Você não negociava nada com seu filho, sua filha, não tinha que ouvir, você apenas determinava. E hoje eu observo que dentro da própria família, se você tem um casal de filhos ou quantos filhos sejam, você tem que conversar com seus filhos, ouvir, né? Eles hoje têm mais expressão. Então, se você tiver uma postura muito rigorosa, muito radical, o conflito é na certa, o conflito doloroso em muitos momentos. Então, os filhos hoje já ganharam espaço dentro de casa. Por exemplo, que hoje o rapaz ou a menina, se tem um namorado, traz para dormir na casa dos pais. Em décadas passadas, era inconcebível uma moça ir dormir na casa do noivo. Até quando era noivo, não dormiria. O rapaz ir dormir na casa da noiva, não existia. Ou trazer para sua casa, né? Ou trazer para sua casa. Essa coisa é inconcebível. E hoje, chego, nem pergunto se pode. Essa é minha namorada, vai dormir aqui hoje. Esse é meu namorado, vai dormir aqui. Então, para o homem que manteve aquela postura, a casa é minha, eu que determino, ele toma um choque. E aí, como eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com a minha filha, com o meu filho, diante dessa realidade? Uma pessoa que está dentro de casa, quem é da família, como eu vou relacionar com esse grupo? Então, é mais um desafio para o homem, quer dizer, ele tem que tirar aquela armadura do poderoso, do super-herói, o pai que resolve tudo, o pai que manda tudo, para sentar no sofá, numa cadeira, se nós jantar, ou no momento,
e o filho apresentar suas proposições. Nós temos que ter essa abertura para ter um bom relacionamento familiar, senão a coisa não funciona direito, né? E a mulher, também nesse caso, como tinha dito anteriormente, passa a exigir mais do homem também. E se ele não corresponde à altura daquilo que os filhos idealizam do pai, aquilo que a mulher idealiza, chamado marido, ele se sente imensamente frustrado. Ele fica, como diz assim, a expressão, né? Fica um pouco borocochô, fica reprimido. Né? E como eu disse, sem saber, né? Eu acho que estou ficando meio sem rumo. Assim, o que eu vou fazer? Exatamente, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Exato. Eu acho que, enquanto psicanalista, você tocou numa questão interessante, porque nós, psicanalistas, estamos sendo convidados também a repensar essa sociedade. Né? Uma sociedade onde nós percebemos que ela se comportava de uma forma, ela hoje está nos convidando a observar que ela se comporta de uma outra forma e nós temos que interagir com isso, evoluir junto. Eu falo que evoluir é sempre estar aprendendo coisas novas, né? E se adaptando a essas coisas novas. Eu acho que o homem, a evolução do homem, apesar de estar sendo lenta, né? Exatamente. Mas ele está se acomodando, né? Os papéis estão ficando diferentes, né? Estão tomando uma outra conotação. Nós não estamos colocando aqui a questão da importância, né, cara? Exatamente. É nova configuração mesmo. Isso. E diante dessa nova configuração, um dos aspectos negativos que acontece, eu estou dando mais enfoque do homem, como você citou no início da apresentação, né? Porque o homem, quando ele depara com essas demandas, eu tenho observado no dia a dia, ele acaba buscando fugas, ou seja, na bebida, no jogo, em outros vícios, utilização de drogas e até mesmo, em muitos momentos, ainda mantém agressivo e violento contra a mulher. Se observarmos estatisticamente, o número de ocorrências de violência contra a mulher no Brasil é grande, ainda é muito grande. A gente tem que pensar isso mesmo, pode ser decorrente dessa dificuldade masculina de lidar nesse universo, onde a mulher tem muito mais, ela conseguiu muito mais coisa, né? Assim, muito mais conquista. Exatamente. Né? E não está equilibrado isso. Eu percebo que não existe ainda um equilíbrio, né? Entre as funções, entre esses novos arranjos. Eu estou percebendo, não sei se você, né? O que você pensa? Mas nesse momento nós estamos transitando, é um momento de transição, né? Onde esses arranjos vão tendo que se acomodar. Exatamente, né? Com certeza. E essa fuga do homem acaba trazendo uma série de consequências para a sociedade. Né? Por exemplo, no campo produtivo, no campo profissional, o homem acaba às vezes negligenciando por conta dos vícios que acabam enveredando. Então ele vai perdendo a sua autoestima, vai ficando abalada a cada dia, ele vai perdendo força, vai perdendo empenho. Como é que eu vou enfrentar as demandas que estão apresentando? Então, para o homem também, é bastante sufocante lidar com todas essas demandas. Então, somando a isso, é sofrido. É sofrido, essa dúvida. Embora o homem, por exemplo, tem muita dificuldade de admitir isso. As mulheres, historicamente, sempre tiveram mais facilidade. Elas se reúnem em grupos de mulheres para falar das suas tristezas, das desavenças, falar do marido, das coisas que não foram boas. Mas os homens, quando se reúnem, de um modo geral, é falar de futebol, falar de mulher, mas apenas relatando as vantagens. Ainda continua, né? Aqueles vícios, né? O homem sempre se apresentou assim, né? Ele sempre se apresentou, ele quer manter ainda essa roupagem, né? Você percebe isso, né? Eu percebo isso nos clubes, onde a gente frequenta, nos bares, nos restaurantes, nas conversas do dia a dia. Raramente um homem fala se foi mal sucedido no evento. Seja profissionalmente, ele nunca fala que foi mal sucedido. Se no relacionamento amoroso, sempre o homem diz, eu que terminei. Às vezes a mulher que terminou o casamento, terminou o namoro, ele nunca admite. Eu não quis mais aquela pessoa, arrumei outra. Mas às vezes a própria mulher não quis mais, ele não assume isso. Porque para o grupo masculino, é como tido aquele homem fracassou. Fraqueza, né? Continua ainda perseguindo o universo masculino. Exatamente. A fragilidade, né? Ele não pode ser frágil. Ele não pode ser frágil. E, no entanto, se nós pensarmos bem, particularmente falando, eu acho que o homem
tem momento que ele tem que expressar a sua fragilidade, porque senão fica a ditadura da fortaleza, né? E a fragilidade, a tristeza, o sentimento de sentir que não dá conta em determinado momento, isso é próprio da natureza humana. Né? Infelizmente, o homem do gênero masculino pena com isso. Né? Ele sofre porque culturalmente, né? Ele foi incutido nele que ele tem que ser forte. Exatamente. Na verdade, você falou uma coisa muito interessante. Nós somos seres humanos. Como seres humanos, nós, independente de gênero, nós sentimos, nós sofremos, né? Então eu percebo que hoje, né, vamos agora finalizar aqui, eu percebo que hoje, né, Carlos, nós temos assim, mais abertura até para sofrer sem precisar ficar angustiado, né? Eu acho que o homem hoje está começando a entender isso, né? Que ele pode ser uma pessoa, expressar suas emoções, que isso não o denigre, né? Exatamente. Mas vamos ter que caminhar um pouquinho, né, Carlos? Com certeza. Então, para finalizar, eu gostaria de acrescentar que uma coisa que nós não podemos perder de vista na nossa vida, não podemos perder a nossa fé na vida, a fé nas coisas, nas relações sociais, e não podemos também perder a esperança, que é um elemento motivador, catalisador para romper as barreiras. Eu tenho uma esperança muito grande que no futuro, né, não tão distante, nós vamos ter uma sociedade bem melhor, onde as relações masculino e feminino, diante desses novos arranjos familiares, de composição de família, haverá mais tolerância do homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Eu tenho observado isso no grupo de jovens, adolescentes, né, pessoas também na faixa etária de 20, 25 anos, que estão namorando, mas eles se aceitam muito melhor quando surgem outros eventos diferentes daquela relação. As meninas, às vezes, relacionando com meninas, e meninos com meninos, num processo de experimentação. E também estão aceitando melhor as diferenças. Se numa casa a menina tem uma tendência para a homossexualidade, o irmão não está tão rigoroso. E o contrário também. E o grupo de amizade está recebendo muito melhor no seu grupo de amigos quando tem alguém com essa natureza. Eu vejo que não há uma discriminação tão forte para quem é da mesma geração. Agora, as gerações mais antigas, pessoas que têm uma formação um pouco mais rigorosa, aí veio com muito maus olhos. Tem bastante. Eu falo que é o processo da transição. Sim, mesmo. Exatamente. Né? Essa geração ela já está se acomodando melhor. Eu acredito que essa geração evoluindo, ela vai harmonizar um pouco, né? Essa dificuldade masculina de estar inserido nesse mundo moderno. Né? Carlos, te agradeço. Pessoal, vai lá na página, deixa o seu comentário. E aí, o que você acha? É isso mesmo? Os homens estão mais... a dificuldade é maior para aceitar essa evolução que está acontecendo? As mulheres estão realmente muito mais poderosas, né? Assim, autônomas mesmo? Vamos lá, dê sua opinião. É assim que a gente constrói o saber, né, Carlos? É a partir de conversas, de debates, que nós vamos nos conhecendo. Esse é o propósito deste projeto. É que todos nós participamos juntos dessa nova configuração social. Muito obrigada. Até o próximo com a Iris no Divã. Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço imensamente você.